Shalom Aleichem. Nós vamos aqui para o capítulo 8 do livro de Jó, mas eu gostaria só de deixar registrado essa época, né? Nós estamos no dia 18 de novembro de 2022, já há quase 3 semanas de uma manifestação geral no Brasil, envolvendo greves, envolvendo paralisações, fruto de uma fraude que aconteceu nas eleições brasileiras, né? E o povo está lutando para que sejamos livres de sermos tomados pelo comunismo. Então fica registrado aqui para uma hora que a gente escutar isso, saber que nessa época nós estávamos atravessando essa situação. Então vamos lá para o capítulo 8 do livro de Jó. E nesse capítulo 8, então, Bildade, o Suíta, que era um ali dos amigos de Jó, ele vai falar com Jó e contender com Jó, né? Mas a gente vê que eles não conseguiam entender o que Jó estava falando, né? Jó, apesar de reclamações assim duras, né, que ele fazia, mas eles não conseguiam entender, então eles largavam para cima de Jó assim situações que que pareciam muito justas, né, que pareciam querer abrir os olhos de Jó, mas Jó ouvia aquilo e se revolvia de inconformidade com a falta de compreensão deles da situação que ele estava passando. Então ele vai dizer assim, né, até quando falarás desse modo? Até quando as palavras da tua boca serão um vento revoltoso? É o que eles viam, eles só viam como se Jó estivesse revoltado, né? Reclamando da sua situação, em situação de revolta contra Deus. Acaso Deus deturparia a justiça? Será que o Todo-Poderoso torce o direito? Né? Se teus filhos pecaram contra Deus, então eles estão aqui pagando pelo próprio, estão assim, colhendo o que plantaram. Contudo, se você se aplicar em buscar a Deus, levantar teu clamor e súplica, e se estiver livre de pecado e correto for o teu caminhar, com certeza ele se levantará em teu benefício, agora mesmo e te restaurará ao lugar que por justiça cabe a ti. Então, no fundo, eles pareciam que estavam sempre com aquele sentimento, mas tem alguma coisa de errado com esse camarada, né? Porque se estivesse tudo certo, por que ele estaria passando por essa situação? E a gente tem que compreender que nem sempre passamos por situações difíceis exatamente porque haja algum erro, né? Mas porque Deus está providenciando um passo adiante nas nossas vidas. E às vezes nós estamos cômodos, né? E a pressão de Deus em cima das nossas vidas, muitas vezes utilizando mesmo de situações em que nós erramos, às vezes não exatamente, tem o propósito de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o seu propósito? Seu propósito é o propósito de uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus, né? Então, para isso, nós precisamos passar por situações, né? Daí ele vai dizendo assim, o começo da tua vida parecerá pobre quando comparado ao futuro que desfrutarás em fartura e prosperidade, né? Eu creio que apesar de eles lembrarem disso, Jó sabia disso. Então Jó, é como se Jó pensasse, poxa, vocês acham que eu não sei disso, né? Então eles falam assim, ó, indaga as gerações passadas e considera o aprendizado que seus pais acumularam. Porquanto nós surgimos ontem e nada sabemos sobre a vida. Nossos dias na terra são como uma sombra ligeira. Será que eles não te ministrarão, não te ensinarão e não te exortarão? Ficarão calados e não dirão as palavras de sabedoria? Né? Considera a tua vida, considera
o que acontece, considera todo o conhecimento que tu tem armazenado e aplica agora, né? O que ele estava querendo dizer aqui, né? Porque ele vai falar aqui da seguinte, vai mostrar aqui segundo, algumas umas figuras aqui. Ele fala: acaso brota o papiro fora do pântano? Pode o junco crescer sem água? Quando ainda está em flor e nem mesmo foi colhido, seca-se mais depressa do que qualquer tipo de erva. Ou seja, né, como se estivesse falando, ora, alguma coisa tem, né? Pode as coisas nascerem no lugar trocado, então se tem vindo sobre ti tais calamidades, né, procura considerar e ver o que tem, né, aí. E daí ele vai dizendo assim, né, assim são os caminhos de todos que se esquecem de Deus, a esperança do ímpio se aniquilará, sua segurança será frustrada e a sua confiança será como uma teia de aranha. Ela se apoia em sua teia, mas ela não suportará. Segura-se, mas ela não resistirá. Né? Eles vão questionando e colocando como que um sentimento de acusação para cima de Jó, né? Diz, ele é como a planta bem regada que espalha seus brotos pelo jardim à luz do sol. As suas raízes se entrelaçam em torno de um monte de pedras e procuram um lugar entre rochas. Contudo, quando é arrancado de seu lugar, este a rejeita e afirma: Nunca te vi. Ao chegar ao fim, a alegria do seu caminho é o final da vida sobre a terra e outras plantas brotam do solo em seu lugar. Ou seja, né, aquele que esquece do caminho do Senhor é dessa maneira, é uma planta regada, espalha seus brotos, mas quando é arrancada, ela se seca e vira em nada, né? E ao chegar ao fim ali do caminho, é como se fosse nada, outras plantas vêm e tomam o seu lugar. E daí ele fala: entretanto, certamente Deus não rejeitará o justo e o correto, nem dará apoio àqueles que praticam o que é mal. É como se eles estivessem falando: olha, esse teu caminho está parecendo um caminho de quem se esqueceu de Deus. Porque quem não se esquece de Deus, Deus também não se esquece dele. Ele não rejeita o justo. Ele não dá apoio para aqueles que praticam o mal. Então era sempre um ar assim de acusação para cima dele, diz. E daí eles falam num sentido agora aqui de esperança, né? Ele ainda encherá a tua boca de riso e os teus lábios de louvor. Os que te odeiam, os teus inimigos, terão de se vestir de vergonha, e as casas dos ímpios serão totalmente destruídas. E tanto é que agora, no início do capítulo 9, o Jó vai começar dizendo aqui: olha, eu sei que tudo isso é verdade. Contudo, pode o mortal ser justo diante de Deus? Né? Então, né, vai ser uma argumentação longa, de muitos capítulos, para que ao final do capítulo o Jó descubra que toda essa experiência fez com que ele alcançasse uma experiência com Deus que nem ele pensava, nem ele imaginava que pudesse haver. Né? Esperamos que esse estudo do livro de Jó possa cooperar com as nossas vidas, né, como todos os outros livros, porque nós necessitamos de edificação. Nós não temos esse direito de fazer com que a vida que nós recebemos de Deus ela seja levada como algo ali entre as coisas da nossa vida. A vida que nós recebemos de Deus, ela põe para trás toda a nossa existência anterior, a nossa prioridade toda, absoluta,
precisa ser a busca de edificação dessa vida, porque essa vida é eterna, nós prestaremos contas diante de Deus, né? E nós gozaremos de uma vida eterna de acordo com aquilo que nós fizermos com a nossa vida agora. É necessário que haja um despertamento e a gente realmente se questione aonde está a minha fé, aonde realmente está a realidade da minha fé, para que nós possamos ser edificados juntos com a igreja. E a igreja aqui, a igreja local aqui de São Bento, ela realmente cresça, tenha uma expressão de fé, uma expressão de verdade, uma expressão de realidade.